E aí, fera, tudo certinho? Ó, vídeo de resolução de questões do livro, certo? Da seção Vamos Praticar. Vamos lá. Lembra que isso aqui é do módulo 1.1, do livro 2 novo, certo? A parte de fundamentos da óptica, aquele comecinho, certo? A aula 1.1, módulo 1.1. Vamos lá. Questão 3. Ele fala assim, ó, os olhos humanos, essa questão foi do Enem do ano passado. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura: vermelho, verde e azul. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição na ausência de receptores da cor vermelha. Cara, percebe o seguinte: o vermelho, quando ele combina com o verde, dá o amarelo. O vermelho, quando ele combina com o verde e o azul, dá o branco, ó. O branco está aqui no meio, o amarelo está aqui. E o vermelho, quando ele combina com o verde, quando ele combina com o azul, dá o magenta, certo? Então, eu tenho vermelho, basicamente, no vermelho, eu tenho vermelho no amarelo, eu tenho vermelho no branco e eu tenho vermelho na magenta, certo? Agora, só esclarecer uma coisa. Se tivesse a cor amarela, ela não tem o vermelho, certo? Ela não tem o vermelho. Ela é uma luz que tem uma frequência pré-definida já, tudo certinho. Ela é o amarelo, ela não tem nenhuma outra cor, certo? Isso aqui é mais pra gente fazer uma alusão àquela historinha dos pigmentos, as cores artísticas que a gente estuda, mas na física o amarelo, ele é amarelo, ele não é a mistura de nenhuma outra cor, certo? Ele é o amarelo. A luz amarela, ela tem a frequência dela específica, ela não é a mistura de qualquer outra cor, certo? Mas se eu conseguir interferir o vermelho com o verde, naquele ponto de interferência fica amarelado, certo? É basicamente isso que eu quero que tu entenda, que tu lembre. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Aí ele fala que essa protanopia é um tipo de daltonismo que você não consegue distinguir a cor vermelha, certo? Aí continuando aqui, ó. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e a outra com um caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões, descrever no caso, eu acho, a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizados as cores indicadas na figura. Qual dos cartões os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Cara, o cara que tem a doença protanopia, ele não vai enxergar os tons de vermelho. Então, todas as cores que tiverem os tons de vermelho, ele não vai enxergar muito bem, certo? Que, segundo a questão, as cores que têm um tom de vermelho são o próprio vermelho, certo? O próprio vermelho. O amarelo, porque ó, tudo pela intersecção do vermelho com o verde dá o amarelo. A intersecção do vermelho com o azul vai dar o branco. E o verde no caso, né? A intersecção do vermelho com o azul apenas vai dar o magenta. Então é como se o vermelho estivesse no vermelho, no amarelo, no branco e no magenta. Agora percebe, fera, percebe o que eu estou dizendo. Existe a cor magenta, ela não precisa do vermelho para existir, ela não tem nem vermelho. Ela é um raio de luz que tem a sua própria definição de frequência e tal. Mas se eu interferir vermelho com azul, naquele ponto onde eles se encontraram, vai aparecer a cor em um tom magenta, certo? Percebe isso, fera, percebe isso. Você não tem que decorar que o vermelho com o verde dá o amarelo, que o vermelho com o azul dá o magenta, que o azul com o verde dá o ciano. Você não tem que decorar isso, certo? Você não tem que decorar isso. Tranquilo? Massa. Então, ó, o vermelho, ele tá no amarelo, certo? Segundo essa secção. O vermelho está no branco, ó, o vermelho está no branco, o vermelho está no branco. O vermelho está no magenta, certo? E o vermelho não está, ó, eu vou botar aqui, ó, o vermelho não está no verde, ele não está no ciano e ele não está no azul, certo? Então, ó, o cara que tem essa doença, qualquer cor que seja desse espectro aqui que eu estou circulando, ele não vai enxergar bem, ele não vai enxergar a cor original, ele vai enxergar uma cor diferente. Então, se os 2 caras enxergam, recebem um cartão em que a cor é vermelha, eles não vão enxergar bem. Um enxerga bem, o outro não enxerga bem, então eles não enxergam a mesma cor.
Amarelo eles não vão enxergar a mesma cor, o branco eles não vão enxergar a mesma cor, o magenta não vão enxergar a mesma cor, eles só enxergariam a mesma cor se não tivesse o tom de vermelho, certo? Que seria ou o verde, ou o ciano, ou o azul. Então a resposta está entre esses três aqui, certo? Se tu olhar na alternativa, desses três daqui, que ele enxergaria bem, só está o azul, beleza? Então, resposta certa, letra E, azul. Os dois só vão enxergar o cartão azul da mesma cor. Qualquer outro cartão, o cara que tem essa doença, ele não vai enxergar bem, porque ele não enxerga bem o tom de vermelho, e o cara que enxerga bem vai enxergar a cor normal, mas o cara que tem a doença não vai enxergar. Beleza, fera? A questão está respondida aí. Essa questão ela foi do ano passado. Eu lembro que ano passado eu discuti com vocês essa história de CEMIC, história de RGB em sala, certo? E caiu, tá aí no Enem. Essa foi a do ano passado. Se vocês notarem, o RGB, quando eu misturo o RGB, ele dá o CEMIC. Não sei se você lembra na aula que eu falei isso, mas enfim, isso não é tão importante pra gente não. Vocês viram que se eu não soubesse disso, eu responderia a questão também numa boa. Até porque aquilo é só a critério de curiosidade, beleza? E só lembra uma coisa, eu fico muito preocupado com isso, mas só lembra uma coisa. Não precisa misturar cor para dar uma terceira cor, certo? Não existe isso na física. Só quando a gente bota duas cores para interferir naquele ponto, aí no ponto que eles estão se tocando, aqueles raios de luz, é que eu vejo essa cor nova, certo? E eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que estar decorando vermelho com rosa dá isso, azul com amarelo dá isso, eu não tenho de jeito nenhum que se preocupar com isso. Tu nota que ele misturou e ele deu qual era a cor, então o que ele pergunta não é a cor que vai dar, ele pergunta outras coisas, como ele gerou essa discussão sobre a doença e tal, e por aí vai, beleza? Então preste atenção, fera, qualquer coisa, conversa comigo. Vamos lá para a próxima questão. Fera, a próxima questão é a quinta questão. Lembrando que é do módulo 1.1, vamos praticar todas as questões do livro 2, certo? Beleza. Física para poetas. Aí tu nota que tem um texto gigantesco aí, certo? Na hora do Enem, pelo amor de Deus, não leiam os textos, vão logo para o comando da questão. Se tiver informações faltando, volte no texto e procure as informações. Não leia o texto. Aí ele fala assim, tem um texto gigante aqui, eu não vou nem ler. E eu cortei, aí ele fala assim, admita que a luz de uma estrela que se encontra a 7.500 anos-luz da Terra se apague. O tempo para que a morte dessa estrela seja visível na Terra equivale à seguinte ordem de grandeza em meses. Cara, eu vou escrever aqui 7.500 anos-luz. Tu lembra como é que a gente lê essa unidade? Essa unidade a gente fala o seguinte, que a luz, na sua velocidade, vai demorar 7.500 anos para percorrer toda essa distância. Tu lembra disso? E se eu quiser transformar essa distância em metros, é só pegar 7.500 e multiplicar por 9,5 vezes 10 a 15, beleza? 15 metros. Multipliquei isso, eu já passo isso aqui para metros, beleza? É só isso, tranquilo? Então quer dizer que 7.500 anos-luz significa que a luz, em sua velocidade, vai demorar 7.500 anos para percorrer isso. Então, para que aquela estrela morra e chegue no meu olho a luz dela morta, o que é que vai acontecer? A luz vai demorar 7.500 anos para percorrer todo esse caminho. Ficou claro isso, fera? Porque a luz demora 7.500 anos para percorrer essa distância, certo? Que se eu passar ela para metros, vai dar isso aí, 7.500 vezes 9,5 vezes 10 a 15. Beleza? Só que ele quer esse tempo em meses. Eu sei que a luz vai demorar 7.500 anos, certo? 7.500 anos. Tranquilo? 7.500 anos. Isso aqui é uma unidade de distância que eu posso tirar o tempo em anos que ela demora para percorrer essa distância, certo? Então, o tempo que ela demora para percorrer a distância é 7.500 anos. Se eu quiser passar isso aqui para meses, é só multiplicar por quanto? Cada ano desse aqui tem quantos meses? 12. Quando eu multiplicar 7.500 por 12, vai dar aproximadamente 9 vezes 10 a 4 meses. Só que ele quer a ordem de grandeza, certo? Ele quer a ordem de grandeza. Tu lembra que a ordem de grandeza, quando esse número aqui é maior do que 3,16, a gente aumenta a 1 expoente, então a ordem de grandeza é 10 a quinta, beleza? Porque a gente aumenta um expoente, porque 9 é maior do que 10, 9 é maior do que 3,16. Então, gabarito letra C. Gabarito letra C. Beleza? Tranquilo? Massa, vamos embora. Teve dúvida? Conversa comigo. Beleza? Vamos embora. Próxima questão. Fera, sexta questão, novamente do módulo 1.1, vamos praticar livro 2. Ele fala o seguinte, produzir sombras na parede é uma brincadeira simples. Para brincar, basta que você providencie uma vela e um ambiente escuro.
Em certa noite, quando a luz havia acabado, Fernando e seu irmãozinho aproveitaram a luz de uma vela acesa deixada sobre a mesa para brincarem com sombras. Posicionou cuidadosamente sua mão espalmada entre a chama e a parede, de forma que a palma da mão estivesse paralela à parede. Ó, isso daqui é a palma da mão dele, certo? Isso aqui é a mão dele. Eu já desenhei. Aqui é a chama e aqui é a parede, certo? Isso aqui é a parede. Tranquilo? Eu tenho essa configuração aí. Ele fala que a ação assustou seu irmãozinho, uma vez que a sombra projetada na parede tinha 5 vezes a largura da mão espalmada de Fernando. Então, vê o que eu fiz, ó. Eu vou dizer que a largura da mão vale L e que a projeção na parede, ó, a projeção na parede tem 5L, porque ela é 5 vezes a largura da mão mesmo, certo? Eu tenho isso. Aí ele fala que a distância entre a mão de Fernando e a chama da vela é de 0,5 metros, 0,5 metros, e que a largura da sua mão, quando espalmada, é de 20 centímetros. Então a largura da mão, ó, a largura da mão, ela vale 0,2 metros. Eu não posso usar em centímetros se essa distância aqui está em metros, beleza? Ou eu passo tudo para centímetros, ou eu passo tudo para metros. Passei tudo para metros, beleza? Então quer dizer que a largura que aparece na parede é 5 vezes L. 5 vezes 0,2 vai dar 1 metro. Então, ó, eu tenho a largura da mão, eu tenho a largura da parede, eu tenho a distância entre a mão e a parede, certo? A mão e a parede não, desculpa, entre a mão e a chama. E agora ele quer que eu calcule a distância entre a parede e a chama da vela. Ele quer toda essa distância daqui, ó, que eu vou chamar de Dzão. Tranquilo? Cara, semelhança de triângulo, não tem para onde correr. Ó, vê o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, ó. A largura da mão, que é 0,2, está para a largura da sombra, que é 1. Bem como, se eu comecei com a mão, então a distância da mão até a chama, que é 0,5, está para a distância da sombra até a chama, que é justamente o D que ele quer. Tranquilo? É só fazer essa continha daí que a gente termina esse valor, beleza? Então, ó, vamos terminar? Vê como vai ficar. D vezes 0,2 igual a 1 vezes 0,5, que vai dar 0,5. Logo, D vai ser igual a 0,5 dividido por 0,2. Certo? Corta o 0, com 0, fica 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Se está tudo em metros, 2,5 metros. Alternativa letra D. Professor, não é difícil, né? Não, não é difícil. Mas é uma questão que eles gostam de trabalhar, certo? Porque ela envolve uma matemática bem básica, bem geométrica, com um conhecimento de física. Então, enfim, essa questão eu poderia até considerar ela puramente matemática, certo? Puramente matemática. A única coisa de física que tem é que o raio de luz ele anda em linha reta, propagação retilínea do raio. Só isso que tem, beleza? Mas o resto é matemática. Vamos embora para a próxima questão. Fera, a 8ª questão, ela também é de semelhança de triângulo, certo? Se tem cálculo nesse exercício, é semelhança de triângulo, não tem para onde correr. Aí, ó, vamos assim. Uma pessoa com visão perfeita observa um adesivo de tamanho igual a 6 milímetros grudado na parede na altura de seus olhos. Aqui está o adesivo, certo? Ele tem um tamanho, eu vou chamar o H desse adesivo, de 6 mm, 6 milímetros. Beleza. A distância entre o cristalino do olho, o cristalino é o buraquinho, né? O cristalino não é o buraquinho, mas o cristalino é onde fica localizado aquele buraquinho, certo? Por onde entra a luz. Vê, o cristalino está a 3 metros do adesivo, então daqui até aqui são 3 metros. Então veja que eu vou escrever, o DO, que é a distância do objeto até a câmara escura, vale 3 metros. Eu posso usar em metros. Se tudo tiver em metros, eu uso em metros. Se a maioria está na unidade de milímetro, tem que somar para milímetros. Transformar metros para milímetros é multiplicar por 1000, certo? Então vai dar 3.000 milímetros. 3.000 milímetros. Tranquilo. Aí ele continua. Ele fala assim, ó. Supondo que a distância entre o cristalino e a retina, cristalino e a retina, a distância entre os dois é justamente o tamanho da câmara escura, certo? É o DI, é o tamanho da câmara escura. Então ele fala assim, ó, supondo que
Continua. Supondo que a distância entre o cristalinho e a retina, onde se forma a imagem, é igual a 20 milímetros, então ele me deu o DI, ó, me deu o DI, e ele vale 20 milímetros. Eu tenho que o DI vale 20 milímetros. Então, tu concorda que se eu tenho o DI, eu tenho o DO e tenho o H do objeto, que eu vou chamar HO, o H do objeto, eu consigo achar facilmente o HI, certo? Que é a altura da imagem dentro da câmera escura, que inclusive é o que ele quer, o tamanho da imagem do adesivo formado na retina. Então fica fácil, ele quer o HI. Então, cara, é só aplicar a formulazinha da câmera escura, certo? HO está para HI, bem como DO está para DI. Lembra que em cima fica o objeto e embaixo fica a imagem, então é o inverso, né? Em cima fica a imagem, embaixo fica o objeto. Ó, o HO é 6, o DO é 3000. Desculpa, errei aqui, ó. Deixa eu fazer certinho, para não dar errado. Ó, o HO é 6, o HI é o que eu quero, certo? O DO é 3000 e o DI, ele vale 20, tranquilo? Vale 20. Então, só a gente terminar essa continha daqui agora. Então, HI vai dar exatamente, ó, HI vezes 3000 vezes 3000 é igual a 6 vezes 20, 6 vezes 20, certo? Então, HI vai ser igual a 6 vezes 20 vai dar 120, certo? Sobre 3000, tranquilo? Então, HI vai dar exatamente, eu vou cortar esse zero com esse zero, certo? Vou ficar com 12 sobre 300, vou jogar isso aqui para o outro lado. Ó, 12 sobre 300, isso aqui vai dar HI igual a 12 dividido por 3 é a mesma coisa que 4, certo? E esse 10 ao quadrado aqui, que é o 100, ele 10 ao quadrado embaixo positivo, ele sobe negativo. Vai ficar 10 a menos 2. Pessoal, se estava tudo em milímetros, então a resposta é em milímetros, beleza? HI, 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. A gente encontra isso na alternativa letra C. Não é isso, pessoal? Letra C. Alternativa letra C. Tranquilo? Então, ó, vamos para a próxima questão. Fera, resolvendo agora a 14ª questão. Novamente, módulo 1.1, certo? Livro 2, vamos praticar. Ó, é o seguinte, ele fala assim: o edifício monumental localizado em um shopping de São Luís, iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de comprimento de 80 metros. Simultaneamente, um homem de 1,80 de altura, que está próximo ao edifício, projeta uma sombra de 3,20. O valor correspondente em metros à altura do prédio é igual a... Cara, deixa eu te dar só uma dica para tu não perder muito tempo. Tu nota que existe uma proporção entre o tamanho da pessoa e a sombra. Então, a mesma proporção da pessoa vai ser a mesma proporção do prédio, certo? Apenas isso, apenas isso. Se tu notar, 3,20, que é justamente o tamanho da sombra. Quando tu divide por 1,80, que é o tamanho da pessoa, dá uma proporção de 1,7777. Essa proporção, se tu aplicar a 80 metros, vai dar o tamanho do prédio de 45 metros. Tu não precisa nem fazer formulazinha nenhuma, já dá a resposta certa. Tranquilo? Mas eu vou fazer para tu entender como é que a gente faz através da relação de triângulos, né, da matemática, enfim, por aí vai. Ó, eu tenho um prédio aqui de altura desconhecida, que eu não sei quanto equivale, que eu vou chamar de X, a altura desse prédio. Ele projeta uma sombra no solo, ó, essa sombra aqui, de 80 metros, certo? Quando o sol aqui ilumina tudo, projeta uma sombra de 80 metros. Uma pessoa aqui, quando iluminada, essa pessoa tem 1,80, ela tem 1,80. Quando iluminada, ela projeta no solo uma sombra de 3,20, certo? 3,20 metros. Então, por semelhança de triângulo, a altura do prédio está para a altura da pessoa, bem como a sombra do prédio está para a sombra da pessoa. Não tem para onde correr, é sempre assim. Ó, X está para 1,80, bem como 80 está para 3,20, certo? Só isso. A altura está para a altura, bem como sombra está para a sombra. Tem que respeitar essa ordem, certo? Assim, essa ordem, quando eu falo assim de altura com altura, sombra com sombra, ou então sombra com sombra, altura com altura. Certo? Tem que respeitar essa proporção. Não pode colocar de qualquer jeito, não. Beleza? Massa. Aí tu quer X, não é isso? Tu não quer X? Então é só terminar. X vai ser igual a 80 vezes 1,8 dividido por 3,20. Ó, eu peguei 1,8, passei multiplicando. E como eu quero X, eu deixei X sozinho do outro lado da igualdade, porque eu quero ele. Tranquilo? Aí é só fazer essa continha daí que a gente finaliza, certo? Vai ser 80 vezes 1,8, 144, dividido por 3,2, certo? Quando a gente divide isso por 3,2, vai dar exatamente 45 metros, como a gente já tinha previsto, beleza? Alternativa letra C.
Não tem muito mistério. Tranquilo, fera? Teve dúvida? Fala comigo. Fera, para a gente finalizar, eu quero fazer uma questão muito interessante, que é a questão 21, certo? Ela fala sobre uma bandeira do Brasil que se encontra em uma sala escura, é iluminada com luz monocromática azul. As cores apresentadas pelo retângulo, pelo losango, pelas letras e pela faixa central e pelo círculo são respectivamente as cores vistas, no caso, né? Quando eu iluminar com a luz azul a bandeira do Brasil, que é verde, branca, azul, amarela, eu não vou enxergar essas cores da forma correta. Eu vou enxergar as cores deturpadas, certo? Porque ele só está sendo iluminado pela luz azul, certo? Então, quais são as cores que a gente vê? Eu vou botar a foto aqui da bandeira do Brasil, porque eu não lembro como é a cor da bandeira do Brasil. Eu lembro, mas é porque a gente tem que ver. Eu preciso escrever em cima de cada coisinha, certo? Eu coloquei aqui a bandeira do Brasil. Pronto, ela está aqui, a bandeira do Brasil. Vamos lá discutir. Se eu iluminar com a luz azul, essa parte verde aqui, essa parte verde aqui, se eu iluminar com a luz azul, ela vai ficar que cor? Se ela é verde, ela não tem azul. Se ela não tem azul, quando ela receber o azul, ela vai absorver tudo e não vai refletir nada. Se ela não refletir nada, ela aparentemente vai ficar preta. Então essa parte verde vai ficar preta. Lembra, se uma cor é iluminada por uma luz que não apresenta a sua cor, ela fica preta, certo? Se eu pego o verde e ilumino com azul, o verde vai ficar preto, porque ele absorve todo o azul e não reflete nada. Então a parte azul vai ficar preta, certo? Vai ficar preta, tranquilo, ficou preta. A parte amarela também vai ficar preta, né? Também vai ficar preta. Por que vai ficar preta, professor? Porque o amarelo, ele não tem o azul, quando ele recebe o azul, ele vai absorver todo o azul e vai ficar preto, certo? Tranquilo? Massa. O azul permanece azul, certo? Ó, o azul permanece azul. Deixa eu escrever de outra cor aqui para poder vocês verem. O azul, ele permanece azul, certo? Deixa eu agora voltar para o preto. A faixa que é branca, ela vai ficar azul, certo? Porque o branco, ele tem a cor da luz que ilumina ele, certo? As letrinhas que são verdes vão ficar pretas, certo? Vão ficar pretas. E o círculo que é azul, fica azul, né? E as estrelazinhas, elas vão ficar azul também, né? Vão ficar azul também, porque elas são brancas, tranquilo? Então vamos responder, na ordem que ele pede, o retângulo. Ó, o retângulo, que é a parte verde, ele vai ficar o quê? O retângulo fica preto. O retângulo fica preto, porque ele é verde, quando iluminar com azul vai ficar preto. O losango que esse losango é o que? Ele é amarelo, né? O losango é amarelo, ele vai ficar preto também, certo? Vai ficar preto também. Tranquilo? Por que ele fica preto? Porque ele é amarelo e vai ficar preto quando receber azul. As letras da faixa são o quê? São verdes. Então, se elas são verdes, elas vão ficar pretas também, porque está iluminando com azul. Preta também, vai ficar preta. E o círculo ele é azul, então ele vai ficar azul. O círculo é azul, ele vai ficar azul, beleza? Então, é preto, 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 azul. Alternativa letra preto, preto, azul. Alternativa letra C. Alternativa letra C, tranquilo? Não, também não tem muito mistério, é só lembrar daquela historinha, certo? E por favor, esquece essa história de misturar uma cor com a outra da outra. Esquece isso, certo? Esquece, pelo amor de Deus. Beleza? Ó, vamos embora. A gente terminou o vídeo. Então, ó, qualquer dúvida fala comigo. Estou por aqui para ajudar vocês, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima.